Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Donald Trump acusa os democratas de golpe de Estado a Joe Biden, tendo em conta que o homem, como não estava muito bem nas sondagens e foi utilizado como produto político para promover os democratas, que já não têm assim tantos candidatos relevantes, Donald Trump acusa os democratas de terem feito o golpe de Estado do ponto de vista interno, obviamente, e portanto vamos ver aqui as declarações de Donald Trump sobre esta questão e mostrar-vos exatamente o que é que Donald Trump disse. Temos então aqui: Trump acusa democratas de golpe de Estado contra Biden. Donald Trump acusou o ex-presidente norte-americano Barack Obama, a influente congressista Nancy Pelosi, outros líderes democratas de estarem por trás da conspiração para forçar a retirada de Joe Biden após o seu papel desastroso no debate eleitoral com Trump no mês passado. Ora, porquê é que eu acho que isto tem o seu fundo de verdade? E aliás, para mim é 100% verdade. Porque 24 horas antes de Joe Biden desistir da candidatura, tivemos o gestor de campanha de Joe Biden, acho que era o gestor de campanha, a dizer que Joe Biden estava ansiosíssimo para voltar à corrida e que estava pronto na semana a seguir. No domingo vemos Joe Biden a desistir da corrida e Barack Obama basicamente a aplaudir porque o Joe Biden era um grande patriota, porque tinha colocado o país à frente das suas vontades e ambições políticas. É curiosíssimo que Barack Obama tenha aplaudido uma circunstância para a qual Joe Biden não parece ter estado muito satisfeito, e efetivamente não estava. E é importante compreender isto, porque a pergunta que se faz e que foi feita pelo Dr. Miguel Morgado na televisão e que eu acho que é sempre importante fazer é: se Joe Biden até agora nem sequer estava capaz de fazer o comunicado ao país da sua desistência, nos últimos meses porque é que Joe Biden ainda estava no governo, e se ainda estava, quem é que andava a tomar as decisões no lugar de Joe Biden? Porque se Joe Biden tinha decisões a serem tomadas no seu lugar por pessoas não eleitas, os democratas fizeram um atentado à democracia. E agora temos a Kamala Harris, que é uma senhora não eleita dentro do partido, a acusar Donald Trump, que tem muito mais legitimidade democrática porque foi eleito internamente pelos republicanos, a acusar Donald Trump de ser um antidemocrata e de destruir a democracia. Kamala Harris, que foi parte do governo dos tecnocratas, que efetivamente eram pessoas apetrechadas intelectualmente, mas que não foram eleitas. E, portanto, do ponto de vista da democracia, os democratas, curiosamente têm esse nome, estão a dar um mau exemplo de democracia porque têm uma vice-presidente a candidatar-se, não foi eleita internamente, e temos Joe Biden, que pelos vistos não tomou as últimas decisões no país e ainda tem 4 ou 5 meses para gerir o país nas condições em que está, sendo que não consegue fazer um comunicado. Ora, quem é que está a gerir os Estados Unidos da América? É a pergunta que fica no ar. Mas temos aqui: o ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano nas presidenciais de novembro, Donald Trump, acusou esta quinta-feira o Partido Democrata de um golpe de Estado contra o atual líder da Casa Branca, Joe Biden, que desistiu da corrida eleitoral. Trump interveio por telefone no programa da manhã na cadeia televisiva Fox News e descreveu como terrível o discurso de Joe Biden na noite de quarta-feira, madrugada de quinta em Lisboa, a partir da sala oval da Casa Branca, no qual deu mais detalhes sobre a sua decisão de se retirar na disputa presidencial agendada para 5 de novembro. Bom, segundo o comentário de Miguel Morgado, pelos vistos a Constituição até tem circunstâncias e mecanismos para tornar possível a desistência de Joe Biden. Portanto, se até havia mecanismos, por que raio é que o Partido Democrata optou por manter o Joe Biden como figura eleita democraticamente e como legitimadora da tomada de decisão dos tecnocratas que estavam por trás dele, quando na verdade quem estava a tomar a decisão eram os tecnocratas, e Joe Biden nem sequer foi capaz de fazer um anúncio ao país porque no dia estava debilitado por Covid. Portanto, se o homem nem sequer tinha capacidade para fazer o comunicado, isso deixa muitas perguntas no ar. Acho que foi um golpe de Estado. Não queriam que ele se candidatasse. Estava muito baixo nas sondagens e pensaram que ele ia perder. O magnata nova-iorquino acusou o ex-presidente norte-americano Barack Obama, a influente congressista Nancy Pelosi e outros líderes democratas de estarem por trás de uma conspiração para forçar a retirada de Joe Biden após o seu papel desastroso no debate eleitoral com Donald Trump no mês passado. Foram vê-lo e disseram-lhe que não podia ganhar as eleições, o que penso ser verdade. Efetivamente. E convenhamos, até nem há nada de mal, e convenhamos, Joe Biden admitir que não tem capacidades cognitivas em continuar. Eu percebo isso, e a sério, honestamente, não tem problema nenhum. O problema número 1 é, não foi ele que decidiu, ele foi forçado. Porque 24 horas antes da sua decisão, tinha dito que estava ansiosíssimo e que não ia abandonar o cargo. Aliás, passou a semana toda anterior a dizer isso, que não ia abandonar e que estava pronto para enfrentar Donald Trump. No domingo, diz que vai abandonar, Barack Obama elogiou, diz que é um grande patriota e que Kamala Harris tem todo o seu apoio.
O próprio Barack Obama, do ponto de vista daquilo que foi o apoio à Kamala Harris e que já foi dado entretanto, esteve um bocadinho demorado e correram por aí uns zunzuns que Barack Obama nem sequer estava muito satisfeito com a escolha de Kamala Harris para a substituta de Joe Biden. E portanto, efetivamente, muita coisa estranha se passou nos bastidores do Partido Democrata e efetivamente a decisão não foi tomada por Joe Biden. A decisão não foi tomada por Joe Biden e o país, talvez no último ano, não tenha sido tomado por Joe Biden. E portanto, há aqui problemas de legitimidade democrática. Os partidos que neste momento estão a acusar os fascistas e os racistas e a malta de direita, neste momento nos Estados Unidos, por exemplo, na primeira potência mundial, têm governado com tecnocratas, pessoas efetivamente apetrechadas intelectualmente, não digo que não, mas que não são legitimadas democraticamente porque não foram eleitas. Donald Trump tem muito mais legitimidade democrática do que Kamala Harris. Foi eleito, derrotou vários candidatos, a última resistente a Donald Trump tinha sido a Nikki Haley, que acabou por desistir, acabou por perder e depois desistir, e anunciou apoio a Donald Trump. Portanto, o Partido Republicano deu toda a legitimidade democrática do mundo possível a Donald Trump, enquanto que Joe Biden desiste por ordem de outras pessoas, claramente, enquanto que Joe Biden é empurrado para fora e enquanto que os democratas tiveram o país a ser gerido das duas uma. Ou Joe Biden teve quase um acidente de carro e ficou incapaz no último mês, ou então Joe Biden tem vindo progressivamente a decair intelectualmente e cognitivamente e não conseguiu gerir o país. No entanto, o país foi gerido. Decisões importantes foram tomadas. E, portanto, a questão que eu levanto, e até para os jornalistas portugueses, alguns deles da SIC Notícias, é: vocês querem um governo não eleito democraticamente e com todas as fragilidades democráticas que podem existir, ou querem Donald Trump legitimado pelo Partido Republicano e eventualmente com uma vitória nas eleições, porque eu não sinto que seja Kamala Harris que lhe vai fazer frente? É a pergunta que fica no ar e acho que isto não tem que ser ideológico, porque se ainda existe esquerda democrata dentro dos próprios democratas, passa a redundância, convenhamos que, efetivamente, Kamala Harris neste momento não tem legitimidade para estar a falar como candidata. Quem geriu o país nos últimos meses não teve legitimidade democrática para gerir. E, portanto, neste momento temos estas pessoas a querer dar lições de democracia a Donald Trump. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto que eu tinha para partilhar. Tenho aqui mais uma notícia. Espero que tenham gostado do vídeo. Donald Trump efetivamente diz que os democratas fizeram um golpe de Estado e posso-vos dizer que, apesar desta questão do palavreado, Donald Trump não está nada longe da verdade, porque Joe Biden claramente que não concordou com a sua saída, nem foi uma decisão patriótica para honrar o país e para pôr os interesses do país à frente dos seus interesses pessoais. Da minha parte é isto. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Muito obrigado por estarem desse lado. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.